tá todo engomado, tá anestesiado. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Bom, nós estávamos falando ali da... Tá, antes do salto no tempo, teve a... Você estava falando da psicodelia. Psicodelia. Não, então isso, não necessariamente, quando falei ali do Beat Boys, que é um grupo psicodélico, mas tem momentos que são psicodélicos, então... E citei do filme, falei do filme, Jovens pra Frente, e perguntei se tinha algum registro da banda, né? Não tenho. Não Sim, tenho, sim. Infelizmente não tenho. Certo. Tem o álbum e tem algumas fotos, né? Sim, especialmente sim. Da Jovem Guarda. Sim. E, bom, aí o que aconteceu? Vamos falar da época, assim. Como é que você enxergou que nessa época teve um momento, digamos, crucial, mundial, quando apareceu o Jimi Hendrix? Que ele veio com uma outra linguagem, uma outra perspectiva, né? Como é que os músicos da época foram pegos? Porque muita gente quase que largou a música, pirou com a história. Vou dar um exemplo que já foi dito, né? Evidentemente que era uma outra linha. Renasce os Blue Caps falaram, mas isso aqui nós não alcançamos. Então, vamos parar com isso, de repente. Pelo menos o Renato me falou, né? Agora não sei o resto. Sei. Como é que vocês aceitaram isso? Veio com mais uma informação. Eu te confesso, Emerson, que claro, quando apareceu o Jimi Hendrix, era uma coisa nova, né? Era uma coisa nova. E era muito bom, né? Mas eu, como organista na época e pianista, me pegou mais o Nick Hopkins, por exemplo, né? Que era um pianista de rock. Então, para mim, pessoal, mas quando eu conheci o Nick Hopkins, foi uma virada na minha vida. Eu fui muito influenciado por ele, muito influenciado. Inclusive, amanhã vai sair uma matéria no Estadão aqui de São Paulo, falando sobre duas músicas que foram achadas, foram encontradas dos Secos e Molhados. Eu dei um pulo agora, mas vale como uma reflexão. E ninguém sabia dessa gravação, e eles me procuraram para que eu identificasse se aquele piano era meu. E era meu. Eu me lembro como se eu estivesse tocando, só que eu não lembro como foi, aonde foi, não lembro de nada, eu só lembro que só reconheço que sou eu, né? E era o estilo, nessa música eu vejo muito forte a influência do Nick Hopkins em mim, né? Então, respondendo a tua pergunta, foi uma bomba quando apareceu Jimi Hendrix, mas principalmente para os guitarristas, né? Principalmente para os guitarristas, principalmente não que fosse só para os guitarristas, mas principalmente para eles. Então foi maravilhoso, né? Foi demais. E essa informação internacional, como não tinha internet e outros mecanismos e outra velocidade maior em termos de comunicação, digamos assim, chegava algum tempo depois, mas, por exemplo, você tinha acesso a, por exemplo, The Doors. Can't you feel it now that spring
The Doors tinha a banda The Doors tinha um organista muito forte, né? Sim. O Ray Manzarek. Sim. Ele tinha um Farfisa. Ele tinha o tal do Farfisa. Tinha o The Doors, tinham vários, Herman Hermits, enfim, The Who, tudo isso. E eu era só ouvia isso, né? Eu adorava. Mas eu sempre fui um músico de pegada, sabe? De pegada, de energia. E então eu ouvia muito isso tudo. Uma coisa que é interessante, Emerson, em relação ao Jimi Hendrix, e que está me ocorrendo agora, é que o Jimi Hendrix, ele era performático, né? E era muito psicodélico, porque ele extrapolava a música. A gente sabe, né, que ele pegava a guitarra, ia lá pro amplificador dele, e colava e dava aquela microfonia, e com a alavanca, e aquilo entrava todo mundo num êxtase. E que isso foi, eu acredito que foi o grande momento em que extrapolou a música e propôs uma viagem astral mesmo, com o Jimi Hendrix. Tanto é que ele acabou chegando ao ponto de colocar fogo na guitarra, né, numa apresentação dele. Sim, e começou em cima, fazer como se fosse um momento de espiritualidade, com a guitarra pegando fogo no palco. Isso tudo naquela época, imagina, foi uma bomba para todo mundo. Além de tocar muito bem, né? Mas respondendo a tua pergunta, foi importante, foi maravilhoso, né? Importante, e nós todos daquela época, principalmente os guitarristas, entramos de cabeça. Alguns grupos desse período que começaram antes de ter a onda psicodélica, e aí veio o movimento hippie, etc., seguraram a onda de atravessar transformações, né? Vamos colocar ali, os Stones começaram de um jeito e foram ficando de outro, no caso da linguagem, da estética, da música, porque eles são completamente diferentes do que eles eram ali em 63 em diante, que começaram a gravar, até chegar ao final da década de 60 para início de 70. Assim como outros, Beach Boys, né? O Beach Boys, dessa vez eu estou falando, não Beach. É o Beach, de praia. Eles também entraram também gravaram assim num nível psicodélico, né? Tem aquele álbum de 66, tem outro de 67, se bem que a psicodelia, ela é, pelo menos até onde eu vi, ela é, digamos, mais configurada em 67, porque teve, digamos ali, Sgt. Pepper's, né, o álbum dos Beatles. Teve, se bem que começou antes também, os Beatles tiveram aquela gravação, você pega ali a Daily Life e outras músicas, já brincava com essa coisa do LSD, de várias outras histórias. Que LSD é droga, para quem não sabe, era uma droga que o pessoal viajava. Eu esqueço sempre que a gente tem que falar com a geração atual também, né? Dialogar com a geração atual. A geração atual que gosta de rock, né? Porque hoje em dia o rock ele já não é tanta referência como foi em décadas passadas. Mas eu quero te dizer que tem um pessoal aqui no Sul, digamos, década de 90 para 2000 também, que se influenciou muito por bandas da tua época, entende? Da tua geração, inclusive a tua, muito possivelmente, porque os CDs que esse pessoal me mostrava eram CDs que tinham músicas de vocês, coletâneas, tinha músicas do Mutantes, tinha músicas do Beat Boys, tinha músicas até do... Como é que ele... O cara gravou aqui conosco, nosso amigo, vai ficar brabo, The Bubbles e outros mais. Então tinha isso aí, né? E aí, o que é psicodelia
Como é que você enxergava a psicodelia? Você sabia na época que psicodelia era psicodelia ou não sabia, só ficou sabendo depois? Não, eu sabia, por conta dos Beatles, né? Ó. Tem aquelas 4 famosas fotos, uma foto de cada um, onde a foto foi trabalhada como se você estivesse viajando e visse eles. Então, eles têm todo aquele colorido, você deve saber o que eu estou dizendo, aquela visão de LSD e tal. Foi muito forte. Inclusive, eu tomei ácido, e não tomei uma vez só. Eu fui passageiro dessa viagem também. Não só toquei, e foi muito importante para a minha vida, essa experiência. Então, foi muito forte. Inclusive, eu ligado à música, né, Emerson? Porque eu cheguei a tocar várias vezes viajando de ácido, com os Mutantes, inclusive. E aí foi uma viagem, realmente foi uma viagem. Porque aí você tinha um ponto de partida musical e você não sabia para onde ir, para onde ir, você começava a tocar, que fosse uma nota. Pim, 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 e aí começava todo mundo a entrar dentro daquilo, porque eu me lembro, isso inclusive aconteceu, parecia, quem fez isso, essa nota, foi o Serginho dos Mutantes, em Ubatuba, nós todos estávamos viajando, bem, bem, e aquilo para mim era uma bola colorida, que fazia assim, vum, vum, eu via isso, vum, vum, e eu não era o Serginho mais, era aquela bola. E eu fui entrando dentro daquilo também, tocando, e aquilo foi indo, e nós ficamos tocando horas. Não foi 5 minutos, foi 4 horas, 5, uma tarde inteira, e vários jovens do lado, todos viajando junto. Não dá para dizer que isso não foi uma coisa importante. Não foi só uma loucura. Deixou bons frutos, sabe? Deixou bons frutos, porque daí ninguém saiu pirado, louco, a não ser, infelizmente, o Arnaldo dos Mutantes, né? Mas eu acho que já era alguma coisa que ele trazia consigo, né? Não foi adquirido por isso. E era assim, e aí isso começou a circular em no Rio, e acho que no Sul também, em Porto Alegre. Sim, aí o Liverpool virou bicho da seda, né? Exatamente. Como é que chamava, como é que era o nome do guitarrista? Maravilhosa. Tinha assim, o Marcos Lessa, a Mimi Lessa. Era o Mimi Lessa, o Marcos Lessa, que é da banda também, o Marcos, tinha o Marcos e o Mimi, né? Marcos, Mimi, sim. Isso. Aí posso ver isso aí, eu resolvo isso aí. Não, mas é só afeto. Claro. Porque a gente, na época, a gente teve uma empatia muito grande. Sim. E conversamos muito a respeito, e uma identificação, inclusive, com toda essa história da psicodelia, né?
A única coisa... Bom, eu só esqueci de mencionar aqui que da mesma época, basicamente da mesma época, teve Sueli e os Cânticos, né? Que gravou um compacto, né? Chego em casa, jogo o sapato pro alto, tô na cama num salto. Que bacana, Que bacana, foi um disco do Caetano Veloso, Leio Gibi é gostoso. Que bacana, O grupo aquele da Não, aí no São Paulo, a Sueli que foi do Pré-Mutantes ali. Tinha um grupo que, aliás, ela saiu antes do Pré-Mutantes, né? Tinha uma banda que era, como é que é? Os Seis, que aí virou Os Mutantes depois. cismei outro dia e quis me suicidar. Fui me atirar do viaduto do chá. A turma que passava não queria deixar. A vida pro meu lado estava lá. Consciência pesada me mandava pular. Consciência pesada me mandava pular. Resolvi, então saltei. Um carro que passava eu achatei. Minha cabeça se esfacelou. E o chofer lá de dentro gritou. O viaduto quebrou. Ou alguém novo ficou. Aí dali, a Sueli, que estava quando ainda a Rita Lee estava no... É que assim, ó, teve um grupo de mulheres e o grupo dos homens que tinha o Sérgio Dias, etc. Eles fundiram e formaram um grupo que seria o grupo Pré-Mutantes. Aí a Sueli fazia parte disso. Aí depois ela foi para os Estados Unidos, voltou e montou um grupo aqui em São Paulo chamado Sueli e os Cânticos. E aí saiu numa coletânea, inclusive, da Baratos Afins. Não, a Baratos Afins não, saiu uma coletânea internacional com bandas dessa época. E aí entre as quais está essa banda. Eu só queria ilustrar, né? chego em casa, jogo o sapato pro alto, tô na cama num salto. Que bacana, Mas enfim, aí você seguiu em frente, então. Vamos saltar no tempo, talvez. Ou década de 70. Aí então essa loucura aí toda, exatamente em 1970, que eu fui morar no Rio de Janeiro. Sim, Então aí foi o momento das drogas, sim. Rock mudou. do LSD. Eu acho que ele amadureceu mais. Ele ficou mais pesado, o rock, né, nessa época ali. Ficou mais pesado, exatamente. Rock pesado. Exatamente. E mais consistente, né? Foi mais... Exatamente. Na minha maneira de ver, ele ficou mais consistente. Porque ele já teve a primeira consistência, que foi, no meu caso, esse momento do bando, Beat Boys, Mutantes. Aí teve foi um degrau, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. E eu não tinha a menor ideia que, nesse momento, já estava sendo elaborado pelos astros os Secos e Molhados. Porque o Ney Mato Grosso estava, nesse mesmo momento, no Rio de Janeiro. Também vivendo esse momento, do ponto de vista dele, porque ele era do teatro. Então, isso para mim deixa claro que houve nessa época um degrau em termos de maturidade, que foi o momento do desbunde, né? Foi o desbunde, porque aí acabou os Mutantes, né? Ou se não acabou, não acabou ainda, acabou depois, né? Mas acabou uma fase, uma formação. Uma fase, exatamente. Porque aí seguiu ali com Arnaldo e Sérgio Dias, que aí entra um outro movimento fora do rock pesado ali, que chamavam de hard rock, que é a progressivo, isso. né? Isso.
ia só contextualizar, como eu falei, ó, tinha rock pesado, rock progressivo, e também sobre um link que você me enviou sobre 76, né, você me enviou um link sobre, acho que o grupo que você tocou, né? Você me enviou um link de 1976, não foi isso? O Mauaca? Isso. Isso foi pós-Secos e Molhados. Tá. Bom, então você conclui essa parte dos secos que você estava falando, secos e molhados, e que nesse mesmo período já estavam começando outras bandas, né? No caso do rock nacional ali, era Made in Brasil, o Terço, Casa das Máquinas. O Terço já tinha gravado o primeiro álbum ali entre 70 e 1970 por aí. A Casa das Máquinas começou e por aí vai. Então tinha esses grupos aí. E os mineiros foram chegando com o Clube da Esquina nessa época. Som Imaginário. Isso aí, esse pessoal todo, né, que eu poderia. E aí o Bicho da Seda estava se formando, porque o Bicho da Seda é uma reencarnação do Liverpool. Porque o Foguete foi para a Europa, viajou com a mulher dele, né? Enfim, tá. E aí quando ele voltou, o grupo estava tocando sem ele, sem o vocal. Que é a mesma banda, na verdade. Sim. Né? Só acrescentaram ali, quando gravaram o disco, teve Renato Ladeira, né, e etc. E o que é mencionado aqui, que é o Paulo Casarim e outros músicos. Mas enfim, tá, agora contextualizei. Agora Bolha, chamava-se A Bolha, no Rio de Janeiro. Era maravilhosa essa banda. Sim, que vinha do Bubbles, né? Uma parte da Bolha. Você pode pedir, eu não vou desistir. Você pode falar, mas não vou cortar. Até para a polícia podem telefonar. O meu cabelo ninguém poderá tocar. Uma parte vinha tinha The Bubbles, aí virou a Bolha, uma parte. Isso, exatamente. Então, o Ladeira, né? O Ladeira era um dos... Isso. Bom, e aí como é que você ficou? Aí você, nesse contexto aí. Bom, essa época do Rio de Janeiro, ela foi meu bem e meu mal, né? Porque meu bem por tudo que eu acabei de dizer e meu mal porque chegou uma hora que eu falei, eu quero voltar para casa, porque isso aqui tá muito louco para mim. Chega, não quero mais isso. Quero rever todas essas coisas que eu acabei conhecendo aqui. Voltei para São Paulo. E o Willy Verdaguer, que é o baixista dos Beach Boys, pão, 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 taca, 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 pão, pão, alegria, alegria, isso é dele. Tá, sim, alegria, alegria, esquecemos de mencionar que isso aí tem a ver com a Tropicália, não foi citado aqui a Tropicália. Claro, a Tropicália foi super importante. Nós éramos da Tropicália, o bando era da Tropicália. Os Beach Boys, eles eram pops. O bando era da Tropicália, assim como os Mutantes. Tanto é que a gente gravou, como eu disse, músicas como Disparada, entre outras, né? Mas voltando, eu estava aqui em São Paulo e o Willy falou para mim, Emílio, você não quer tocar numa peça que eu estou tocando? Então, eles falaram para mim se eu tinha um pianista, se eu conhecia um pianista. E eu vou te indicar. Falei, claro, cheguei aqui em São Paulo, estava para recomeçar tudo, né? Minha vida como profissional, como músico, né? Porque ela misturava muito, nessa época, o profissional com a vida da pessoa, né? Era a mesma coisa, não era uma separação. Você tocava o que você era. Você não tocava uma coisa encomendada, você tocava o que você era. Então, claro, chegava um momento, como a gente era desbravador, a gente não sabia onde ia parar. Não existia nada, nós estávamos seguindo em frente, nós estávamos indo para frente. E não sabia onde nós íamos parar e o que a gente ia encontrar pela frente. Então eu estava muito cansado, muito desgastado, porque o Rio de Janeiro foi muito forte.
E aí, como eu disse, voltei para São Paulo e o Willy me convidou para... me sugeriu lá como músico. E eu fui tocar nessa peça. A peça chamava-se A Viagem. Era uma superprodução da Ruth Escobar. Teatro de Escobar, e ela era empresária. Era uma peça muito, muito, muito bonita, português arcaico, um clássico, né? Chamava-se A Viagem. E tinha uma nau construída que era impraticável, e o teatro, ele era se fosse um fosso de elevador, e as pessoas sentavam do lado. A plateia tinha embaixo, e essa nave, esse praticável que representava um navio, subia, e quando ele subia, você estava sentado aqui embaixo, você olhava e você via os atores, mas do ponto de vista de baixo para cima. Você não via a cara deles, mas via eles atuando, porque a iluminação seguia eles, né? Era uma superprodução. Eu fui tocar nessa peça. E tinham 73 figurantes. Esses 73 figurantes eram os marinheiros dessa nau. E um dos marinheiros era o Ney Matogrosso, que também tinha vindo do Rio de Janeiro para morar aqui em São Paulo. Na história dos Secos e Molhados, veio a convite do João Ricardo, que está no livro que o Júlio Maria escreveu agora, essa última biografia do Ney. Ele conta muito bem essa história. Estava vindo do Rio de Janeiro para cá, e o Ney participou desse movimento todo, que eu acabei de dizer, né, que houve nessa época no Rio de Janeiro. E quando, olha, só para você ter uma ideia do que foi o Rio de Janeiro, uma das apresentações, nós tocávamos, era aquilo que eu acabei de dizer. A gente não sabia o que ia tocar, entrava no palco e tocava. E tinha um público imenso, a juventude fervendo, sedenta por ouvir aquilo. E eu voltei agora no tempo, mas eu acho que vale a pena. Sim, mas você voltou tipo 72, é isso? 71. Sim, porque o Ney só em 73, né, que veio isso, exatamente, foi 70 e 71. Claro. Mas então eu voltei, nós tocamos num circo, que até hoje eu não sei se foi o Circo Voador, que fez sucesso, mas foi com certeza, se não foi o Circo Voador, foi o filho desse circo que a gente se apresentava, era lá na Lagoa. E você imagina que a loucura era tanta, a loucura assim de entrega naquela viagem, que o Jimi Hendrix começou com essa história. Eu sentado no piano, me deu um negócio, pum, eu estalei pro ar, assim, pum, e caí de costa no chão. Bem, eu não estava mal. Foi uma luz que estourou dentro de mim, que me explodiu, assim, e eu fui para trás, eu fui lançado do banco do piano e caí de costa. E ninguém foi lá me acudir, a música continuou, porque eu estava bem, e eu continuei ouvindo a música naquele estado. E aquilo depois passou e está tudo certo. Então você imagina o que representava para mim, né? E para os jovens naquela época, nos quais ninguém estava preparado para isso. Tá? E o Ney era um dos que estavam nessa, só que do lado do teatro. Asdrubal trouxe o trombone, era já o pessoal do teatro, mas que vinha da mesma vibe. Então, voltando, eu estou nessa peça, e de lá, dessa peça, é que juntou o Ney, o João Ricardo e o Gerson, e a banda desse musical. E daí saiu Secos e Molhados. Sim, 73. Aí o Secos e Molhados, 73. Foi início de 73. Aí começamos a ensaiar, e na minha casa, inclusive, os ensaios já com banda, porque eles
os três já ensaiavam já há quase um ano, porque o João Ricardo sempre foi um cara de projeto, né? Ele tinha esse projeto e ele formou realmente os Secos e Molhados. A ideia é dele, o nome é ele que criou, não criou, mas ele que descobriu e colocou o nome no trabalho de Secos e Molhados. E o Ney veio para São Paulo e eles gostavam muito do Crosby, Stills e Nash and Young, com aquele vocal característico deles. Então eles buscavam aquela sonoridade de vocal, mas era um trio de violões, trio folk, sabe? Aí entrou essa moçada que vinha do Rio de Janeiro, cheia de veneno, né? E aí juntou isso. E a gente veio com toda essa informação dos Secos e Molhados, musical, que até hoje é dita. Todo mundo fala que o som veio do Rio de Janeiro. Veio desse momento aí, onde começou com Jimi Hendrix, que é a psicodelia, que é a droga, que é o LSD. Não tinha cocaína, no máximo era maconha e LSD. Essa busca, essa procura, gerou esse som pesado. Led Zeppelin, sabe? The Doors não, mas como é que chamava aquela banda que era maravilhosa, que o cara pulava o guitarrista e abria as pernas? The Who? The Who. Era tudo. Sim, The Who. Tinha muita mise-en-scène, né? Já tinha mise-en-scène, tinha toda aquela história toda. E nós trouxemos isso, essa banda trouxe isso tudo para os Secos e Molhados. Essa coisa mais visceral, sabe? Porque os shows dos Secos e Molhados era uma loucura. Era muito melhor que o disco. Era uma viagem, porque a gente trouxe tudo isso para os Secos e Molhados. E eles, incríveis, aceitaram tudo isso como... Nós éramos para eles, naquele momento, nós éramos os mestres musicais para eles. Eles nos respeitavam como isso. E era para ser respeitado mesmo. Porque eles estavam começando, eles não sabiam. O Ney não sabia o que era uma segunda parte de uma música. Ele não tinha consciência de que uma música tinha duas partes. A parte A e a parte B. Então era tudo, nós chegamos e sempre com muito afeto, muita amizade, muita vontade de a gente se relacionar profissionalmente, musicalmente, sempre numa boa, né? A gente foi criando essa sonoridade. Tanto é que o LP dos Secos e Molhados foi gravado muito rapidamente, em 15 dias. Se tanto, hein? Foi tudo na hora. Não teve pondão, pom, pondão, pom. Isso tudo foi feito tudo na hora. Coisas de piano que eu fiz, que se eu toco uma coisinha, todo mundo identifica. Ah, olha aí! Foi tudo na hora. E aí a história conta, né? Os Secos e Molhados hoje é considerado o maior sucesso que a música popular brasileira já teve em todos os tempos. Isso é tido como um marco, né? Foi o maior sucesso. E foram apenas 2 anos, intensamente. E nós trouxemos tudo isso, essa influência musical, para os Secos e Molhados. Sim. Então, era um show dos Secos e Molhados, era uma viagem. Não tinha nada parecido, porque eles trouxeram a poesia, eles trouxeram uma docilidade, eles trouxeram a androgenia, eles trouxeram o folk, os violões, e nós viemos com Led Zeppelin, vamos dizer, com Jimi Hendrix, com Beatles, e aí fizemos aquela misturada toda, que foi um TNT.
vezes sigo sozinho, assumo os pecados, os ventos do norte não movem moinho, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos. E nessa época de repercussão paralela, o que tinha era Raul Seixas, né? Sim. Que por 73 recém estava lançando o primeiro álbum dele, aquele, tinha Ouro de Tolo, né? E a mosca que pousou em sua sopa, né? Etc. E do Ele outro veio lado, também nessa mesma toada, né? Desse Sim. mesmo momento. E que a cena estava se renovando. E Rita Lee, né? O teatro que ganhou o nome de Castro Alves pode ser citado entre os mais bem dotados arquitetonicamente do país. E nós o vemos justamente numa noite em que a juventude baiana foi assistir ao espetáculo de Rita Lee, que nos dá o seu recado. Dance, dance, dance. Gaste um tempo comigo. Não tenha juízo. Desse ao luxo que está sendo fútil agora. Ela nem vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll. Rock and roll. Rock. Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto. O solo ali começando, assim, não exatamente ainda, porque digamos assim, quando a Rita Foi Lee um pouco depois. se juntou com o Tutti Frutti, né, que aí que a banda começou a definir uma parte do que seria o rock ali dos anos 70 da parte dela, né, porque as bandas estavam ali se movimentando, conforme você citou, de todos os lados, né, você acabou de falar então do Secos e Molhados em si como um grupo, né? E do outro lado ali, Made in Brasil e etc., que eu já citei, o Terço e de várias regiões do país. Sim, Terço, maravilhoso. Terço. Isso. Bom, e e aí o que veio depois? O que você fez depois, assim, ao longo da década de 70 ou entrando já nos anos 80? O que você teria a contar aqui? Eu tenho aí o seguinte, os Secos e Molhados acabou, né? Acabou assim. O Ney falou, parei no som. Pegou o Minister que ele fumava, um bique, isqueirinho bique, que estava em cima do maço de cigarro, que ele estava sentado do meu lado numa mesa de reunião. Não entender nesse assunto todo, que claro que tem uma história toda, o livro conta tudo isso muito bem. Sim. Essa última. Alô? Sim, não, deu só uma pequena interferência aqui. Isso, eu indico do Júlio Maria. Enfim, ele falou, parei no som, pegou o Minister e levantou e foi embora. E acabou os Secos e Molhados, assim. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. E eu tinha comprado um apartamento, eu tinha comprado um carro, 0.
assim como eu, todos nós. Então foi um momento muito... Eu não me dava conta, né? Porque eu estava vivendo muito o presente, né? E aí eu fui tocar com o Eduardo Araújo. Eu sou bom, sou bom, sou bom. Então, trazia comigo todo o valor do tecladista dos Secos e Molhados. Então, para ele era importante que eu também estivesse na banda. E aí fui para Alegrete, fui para Uruguaiana, num ônibus, e viajamos o sul inteiro, mas aquilo para mim não era o que eu queria, né? Não era o que eu queria. Eu nunca quis ser um músico profissional acompanhante. Eu sempre fui criativo, né? Eu sempre participei de uma outra maneira dos trabalhos, sabe, com uma visão mais de direção, de uma proposta, né? Que sempre tem, eu gosto de trabalhos que tenham proposta, que tenham alguma coisa a dizer, que contribua de alguma maneira, não só musicalmente. Então aquilo eu não queria para mim. E aí nós conversamos, eu e o Willy, e nós éramos, vamos dizer assim, nós éramos os músicos naquele momento mais importantes dos Secos e Molhados, porque nós tínhamos uma história já. Não que nós dois e o baterista, o Marcelo, porque o Marcelo e o Willy eram dos Beat Boys, e eu era do bando. Essa trinca correu todo esse tempo juntos, e foi parar nos Secos e Molhados. E aí houve um problema de comunicação, uma bobagem, que fez com que o Marcelo saísse. O Marcelo saiu, e entrou o Norival, baterista, estou dizendo dos Secos e Molhados. E o Norival era o baterista, era o melhor baterista, na minha opinião, naquele momento, era o melhor baterista que tinha. Ele era preciso, era maravilhoso. E você veja uma coisa, acabou os Secos e Molhados, ele foi chamado para tocar com o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos tinha uma banda muito boa, de músicos excelentes, e chamou, ele convidou o Norival para ser o baterista. E o Norival é o baterista do Roberto Carlos até hoje. Foi em 73, quantos anos faz isso? Ele toca com o Roberto Carlos. É só fazer as contas aí. 50 anos. 51. Exatamente. Então ele fez a vida dele, a profissional, como músico do Roberto Carlos, depois dos Secos e Molhados. E foi os Secos e Molhados que mostrou ele pro Roberto Carlos. Enfim. Aí eu falei, depois que acabou tudo, eu falei, Willy, vamos fazer um som. Nós precisamos tocar. E aí o Willy tinha algumas composições já, porque o Willy sempre foi um excelente músico, com muita personalidade. Eu gostaria muito que você entrevistasse ele, porque ele é um tesouro de informações de vida musical, da história no Brasil, do rock. Ele está em todas. Nós estamos entrando na época, na fase do Mauaca. Isso, exatamente. Que foi muito importante. Sim, vamos começar daí, quando a gente começar, recomeçar. Nós fomos a primeira banda a tocar no Festival de Jazz Internacional, do primeiro festival que teve aqui no Brasil. Certo. Nós tocamos.
vontade, sua personalidade. Você já tem idade e pra assumir sua verdade. Trocou o AC/DC pelo som de Rita Lee. Trocou o seu blusão por uma blusa de algodão. Ele diz que não é mais punk, que virou almofadinha. Tá todo engomado, tá anestesiado. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. O satânico acabou. Chamaram para sério conversar, não podia ser mais bandeiro. E ele tinha que mudar, 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 mudar. Cadê sua verdade, sua personalidade? Você já tem idade e pra subir sua verdade. Trocou o AC/DC pelo som de Rita Lee.